Olá meninas, sejam muito bem-vindas à nossa aula. Essa aula não vai ficar gravada, ela vai subir direto para o mestre da micropigmentação. Então aproveita, reveja essa aula quantas vezes vocês quiserem. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que se faz um design para micropigmentação em quem tem uma sobrancelha muito ralinha, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Então, o jeito certo, na verdade não existe nenhum jeito certo, existem várias formas de se fazer. E uma delas é respeitando e obedecendo exatamente o formato natural da sobrancelha. Mas com um olhar, né, claro, de design de sobrancelha, um olhar voltado para aquela parte assim estética, né, querendo fazer o melhor, entregar uma proposta para a cliente ter aí acentuada a sua beleza. Então a gente não faz um design para descaracterizar uma pessoa, muito pelo contrário. Eu procuro tocar na sobrancelha com meu indicador, meu polegar, sentindo toda a parte óssea e vendo exatamente como que é essa estrutura, né? Porque a estrutura da sobrancelha, o design, ele vai muito além de um traço para lá, para cá, para formar um corpo e uma cauda. Ele vai muito além. Então, quando você sente uma sobrancelha, a estrutura dela, né? A sobrancelha tem pelo, ela está em cima da pele, a pele está em cima de uma estrutura muscular, o músculo está em cima de uma estrutura óssea. Então, tudo isso agrega para o teu conhecimento, para a gente aplicar aqui todas as técnicas envolvendo visagismo, envolvendo a parte estética, usando os materiais, a escovinha, uma pinça para ir fazendo uma depilação e já ir modelando essa sobrancelha. Estou até acelerando um pouco o vídeo agora para não ficar muito extenso e eu ficar focada exatamente nos pontos cruciais para vocês aprenderem. Não sei quem de vocês, né, já tem muita prática com design, enfim, procura sempre deixar a pele da cliente bem esticada durante a depilação, porque isso facilita na remoção dos pelos. E quando você não deixa a pele muito bem esticada, o que acontece? Você pode acabar beliscando a sua cliente e também fazendo ela sentir mais dor do que deveria. Então, fazendo o uso dessa forma, fica mais tranquila. A pinça que eu estou usando aqui é uma pinça de ponta fina da Ideal Solinge, uma pinça que vocês encontram aí na internet, no Mercado Livre vende, é muito fácil de você achar. E claro, sempre dando aquela limpezinha. Eu gosto muito de fazer uma limpeza para levantar um pouco o olhar nessa parte de ponto alto com cauda. Então eu procuro trabalhar ali uma depilação em, no máximo, até 3 linhas, né? Paralelas para poder estar subindo um pouco mais essa sobrancelha. Ela chegou para mim um pouco caidinha, então fazendo dessa forma eu consegui dar um levantamento nela já somente pela depilação, tá? Então vocês também podem fazer isso quando a sobrancelha de alguma cliente de vocês for muito caída, tá? Então faça uma depilação. Não pode ser uma depilação na forma vertical, tá? Você não pode depilar direto, senão você cria um buraco. Ela tem que ser uma depilação na horizontal, quer dizer, pelo a pelo numa linha contínua. Agora vocês vão acompanhar aí eu fazendo o preparo, é isso mesmo, gente, o preparo do anestésico. Eu tô usando o Tebori e uma lâmina Nano 0,18 milímetro. Esse preparo eu vou tocando com essa lâmina, fazendo um pontilismo para poder o anestésico permear melhor. E eu vou fazendo isso quase como um scanner em toda a sobrancelha. Feito isso, você vai também repetir toda essa manobra no outro lado e tocando sempre com leveza, não é para sangrar nesse momento. Você vai fazer contatos, pontilismo, micropontilismo. Se precisar voltar, você volta. Nesse momento, às vezes sai uma gotícula pequenininha de sangue, tá? Ou exudato, é normal. Mas não é normal sangrar demais, então tem que dosar aí o peso na mão. Então, vocês vão fazendo essa manobra, eu viro o Tebori, tanto faz virado para você ou contra você, para o sentido da cauda, não tem uma ordem. O importante é fazer o contato para que o anestésico age melhor e assim promove a analgesia. Então, você vai fazendo, como eu falei, né, como se fosse um scannerzinho ali, ó, em toda a área, em toda a extensão da sobrancelha. Nada pode ficar sem esse contato. E vale também frisar que, como eu já tenho na minha mente o desenho que eu vou fazer o pontilismo não somente na área do pelo, mas além daquilo que tem pelo, sabe?
já contemplando o design que eu vou fazer. Então, percebam aí que na região do ponto alto e da cauda, eu faço além dos pelos, na parte de cima. Nesse momento já está ideal para aplicar o anestésico. O anestésico que eu uso é um anestésico manipulado, um anestésico com epinefrina 0,07%. É um anestésico voltado para micropigmentação e eu deixo agir em torno de 10 a 15 minutos. Eu sempre converso com a minha cliente, procuro entender qual a sensibilidade que ela tem. Eu coloco uma gota de anestésico no dorso da minha mão esquerda e com a parte de trás do microbrush eu vou aplicando em toda a extensão do pelo. Eu observo se o anestésico tocou no pelo e na pele, porque tem que tocar na pele. Não adianta a gente aplicar o anestésico em cima do pelo, por mais que ele vai permear, fica muito melhor aplicado quando você já tem essa certeza. Então, aplico uma quantidade boa, né? Uma gota generosa, para que a sobrancelha fique bem branquinha, né? Depois que o anestésico age, vocês vão perceber que muda um pouco a coloração da pele. E nesse momento é a hora de ocluir. Eu sempre coloco um plástico filme e a partir desse momento eu conto entre 10 a 15 minutos. A touca da cliente eu aproveito para colocar em cima também da sobrancelha. Dessa forma evita entrar ar e age melhor. Então vocês sempre façam assim. Agora a parte da remoção. Vocês vão remover com a parte de trás do microbrush. Percebam que eu coloco num pedacinho de plástico filme, que se eu precisar reutilizar esse anestésico, eu reutilizo, ele não perde a ação. E agora eu removo o excesso de cola, o excesso do gel aí nessa sobrancelha. Porque imaginem só vocês, fazer um design em cima de uma sobrancelha cheia de gel, cheia de cola, não dá, né? Então você tem que remover. E eu retiro com um pedacinho de algodão, procuro secar sempre com papel toalha, deixar essa sobrancelha bem sequinha, no ponto aí ideal para fazer essa micro. Eu sempre procuro preparar os materiais, passar lápis dermatográfico no paquímetro, preparar a minha linha, me certifico que a sobrancelha realmente está seca, isso é importante. Quando eu não utilizava o anestésico antes do design, eu primeiro fazia o design para depois aplicar o anestésico, nossa, eu perdi o design assim, ó, com facilidade. Então, depois que eu passei a fazer dessa forma, nunca mais eu perdi um design, até porque eu faço a aplicação do anestésico antes. E era o anestésico que fazia eu perder a minha marcação. Então, para mim, o design, ele é, para mim, a referência central de uma micro. Então, não gosto de fazer em cima de anestésico. Então, bora lá para o passo a passo. Ponto central, ponto inicial, ponto alto, ponto final, checagem de referência com transferência, meu famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Pego toda a referência de um lado, transfiro para o outro e assim eu já tenho a minha estrutura. Simples, prático e rápido. Central, inicial, final, ponto alto. Quando você monta uma estrutura de um lado, você transfere para o outro. Assim você garante que todo o limite da sobrancelha esteja igual. Pede a cliente para relaxar a sobrancelha, faz alinhamento 3, que é o do ponto alto, alinhamento 2, que é a parte superior da sobrancelha, e o alinhamento 1, que é a parte inicial de uma sobrancelha. Tracejo os pontos de espessura, a cauda também, pego a referência, copio para o outro lado, pego a referência, copio para o outro lado, na parte inferior de ponto alto, pego referência de cauda e transfiro. Agora, eu já tenho uma estrutura para poder começar a fechar a parte superior do meu design. Reforçando a espessura da cauda, me certificando que tá ok. Fecho com a linha na parte de cima, travo com o polegar, suavização de borda.
E agora a parte inferior desse design. Espessura 7,1. Espessura 7,1 do outro lado também. Espessura de caldo 3,4. Pego a referência, transfiro para o outro lado. Fechamento de 2 espessuras por vez, até fechar o corpo e a cauda. Cauda com travamento de dedo para fechar. Mesma coisa. Fechamento, conclusão do corpo com as espessuras e travamento do dedão ali na espessura da cauda para finalizar o desenho. Penteio o pelo para cima, tiro o excesso de pelo para deixar essa sobrancelha no ponto aí para começar essa micro. Ela tinha alguns pelinhos voltados para frente, eu tô aproveitando também para retirá-los. E assim fica muito melhor de notar esse desenho. Agora um acabamento com a lâmina, com navalete, para tirar todo esse excessozinho de pelo. Olha aí de pertinho a linha do desenho para vocês observarem. Eu deixo a lâmina sempre inclinada, procuro trabalhar sempre dessa forma, tirar os excessos de pelo, também da cauda. Repito a mesma coisa do outro lado, no lado direito da cliente. Retirando todo esse excesso de pelo. Agora eu vou corrigir um pouquinho aqui essa parte superior, que eu não gostei muito, devido a ela ter uma expressão bem acentuada. E aí eu vou refazer essa suavização também. Sempre que mexer em algum ponto, também tem que mexer na suavização, que é exatamente na direção do ponto alto. Agora eu tô limpando para afinar um pouquinho mais essa linha interna. Estou finalizando agora com lápis dermatográfico. É importante sempre fazer esses acabamentos para vocês não se perderem e terem um trabalho de qualidade. De verdade, espero que vocês tenham aprendido, evoluído e que apliquem todos esses conteúdos que eu dei aqui nesse vídeo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo que eu vou postar aqui no meu canal. E um grande beijo e até a próxima!